O Soldado na Floresta de Sangue. 24 de dezembro de 1944, às vésperas do Natal, uma divisão americana é lançada em meio à floresta das Ardenas, na Bélgica, sem saber que ali se desenrolaria uma das batalhas mais brutais da Segunda Guerra. Central, aqui é Fox 3. Preciso de reforço aéreo imediato. Repito, fogo aéreo no setor Bravo 04. Estão vindo por todos os lados. Roberts! Tenham cuidado, o inimigo pode estar perto. Droga, precisamos de mais homens! Vai enviar uma mensagem pedindo reforço. A gente precisa avisar o comandante. Tem uma onda de alemães vindo por ali. Tanques prontos, comandante. Estamos avançando. Preparem-se. Logo ali pode estar o inimigo. Preparar. Mirar. Fogo. Alvo travado. Atiraram. Abaixa. É o tanque inimigo. Corre! Meu Deus. Deus! Foi direto no Sherman. Ataque. É bombardeio. Espalha. Corre pra floresta. Meu Deus. Acertaram o tanque. Vai, vai, vai. Sai daqui agora. Aguenta, cara. Você vai ficar bem. Pressiona aqui. Precisamos de um médico. Agora. Temos um homem caído. Minha perna. Eu não tô sentindo a perna. Central, aqui é Fox 3. Preciso de reforço aéreo imediato. Repito, fogo aéreo no setor Bravo 04. Estão vindo por todos os lados. Isso. Acabem com esses desgraçados. Oh, silêncio daquela madrugada era mais denso que o nevoeiro que se enroscava entre os galhos retorcidos das Ardenas. No acampamento improvisado à beira da floresta, o frio mordia a pele dos soldados como dentes invisíveis. As botas afundavam na lama congelada e o fôlego saía em nuvens apressadas, como se o próprio corpo tentasse fugir do lugar. Andrew Keller, 23 anos, médico do Guerra, de olhos inquietos e mãos calejadas pelo sangue, observava o movimento de seus colegas em torno da fogueira. Um calor ilusório tremeluzia no rosto de homens que fingiam não ter medo. Havia algo errado naquela floresta. O céu parecia mais baixo e o vento carregava um odor metálico. Como ferrugem no osso, o rádio chiava palavras truncadas, e os oficiais murmuravam sobre uma movimentação alemã suspeita mais ao norte. Mas a maioria, ainda embriagada pelas promessas de que o fim da guerra estava próximo, recusava-se a acreditar em uma contraofensiva. Andrew, no entanto, sentia o peso do pressentimento. Ele vira olhos assim antes, olhos de soldados que jamais voltariam. Na noite anterior, atendera um homem em choque, retirado de uma patrulha que afirmava ter ouvido tambores no meio da floresta. Tambores, como se os alemães tocassem guerra entre as árvores. Naquele dia 15 de dezembro de 1944, o silêncio carregava uma tensão sagrada. Como se até a floresta soubesse, amanhã o sangue voltaria a correr. Foi como se o céu rasgasse em duas metades. Na manhã do dia 16, quando o sol ainda era uma promessa pálida por trás das nuvens espessas, o inferno se abriu. Sem aviso, sem sinal, uma barragem de artilharia caiu sobre o acampamento americano com precisão cirúrgica. As explosões desenharam crateras em segundos, e a neve foi tingida de vermelho. Andrew corria, entre gritos, tentando salvar quem ainda respirava. Mas os estilhaços não escolhiam lado. Um garoto chamado Willis, de apenas 19 anos, caiu em seus braços com um abdômen aberto. Sem morfina suficiente, Andrew usou sua própria jaqueta para conter o sangue, mas sabia que era inútil. A vida escorria rápido demais. No caos, o comando se desfez. Ordens se chocavam com pânico. E então veio o assalto terrestre. Tropas alemãs
surgindo da névoa, camufladas, precisas, implacáveis. Os americanos, pegos desprevenidos, tentavam se reagrupar, mas eram fatiados como carnes sob uma lâmina invisível. Na confusão, Andrew foi separado do pelotão. Uma explosão o lançou por sobre uma vala. Quando recobrou os sentidos, estava sozinho, com neve nos cílios e o som dos tiros ficando mais distantes. Ele levantou, trêmulo. Em sua mochila, apenas 2 frascos de penicilina, um bisturi e a foto desbotada da mãe. Ao redor, apenas floresta e uma certeza crescente. Ele não voltaria por onde veio. A floresta parecia viva. Andrew andava devagar, os pés afundando na neve macia. Cada passo era uma oração muda, para que o estalo não fosse alto demais, para que os galhos secos não denunciassem sua presença. A luz filtrada pelas árvores criava figuras disformes no chão, menos como sombras de soldados que já caíram. Era difícil dizer onde estava. O mapa havia se perdido na fuga, e a bússola, rachada no impacto. Ainda assim, ele mantinha a direção do norte em mente, na esperança de encontrar sobreviventes, abrigo ou algo. De vez em quando, parava. Ouvia coisas. Uma marcha arrastada, como botas deslizando na neve. Um grito abafado, perdido entre os troncos. Um lamento curto, como se alguém estivesse chorando bem ali, atrás do arbusto. Mas, ao verificar, nada. A tensão começava a distorcer a mente. Fome, frio e o trauma recente deformavam os sentidos. A floresta das Ardenas parecia ter sua própria linguagem, menos uma língua de sofrimento. Entre 2 carvalhos ele viu um chapéu americano preso no galho. Ao se aproximar, percebeu que havia uma trilha de sangue fresco. Seguira-a, contra o instinto, até encontrar um corpo, sem rosto, mutilado. Mas o que realmente o paralisou foi o som. Atrás dele, uma respiração lenta, quase humana. Mas não vinha de um só peito. Eram várias. Muitas. Ele se virou. E então correu. A corrida de Andrew cessou apenas quando seu corpo já não conseguia sustentar o pânico. Caiu de joelhos sob uma árvore espessa, o peito arfando, os olhos vasculhando o entorno em círculos desesperados. Mas tudo o que via era neve. Neve que parecia absorver os sons, os rastros e até os corpos, como se a floresta limpasse suas próprias cicatrizes. Ao recobrar o controle, avistou algo à frente. O que restava de uma posição americana improvisada. Sinais de combate recente, estilhaços, cascas de granadas, sangue espalhado como tinta menos, mas nenhum corpo inteiro. Apenas pedaços membros separados, fragmentos de farda congelados no chão. O silêncio era quase respeitoso. Como se a floresta tivesse engolido todos os gritos. Entre os escombros, uma respiração tênue chamou sua atenção. Um soldado ainda vivo, quase sepultado pela neve. Ao escavar rapidamente, encontrou um jovem com o rosto destruído por estilhaços, olhos opacos e mãos que se agarravam a nada. Ele tentava falar, mas só escapavam ruídos secos. Andrew não podia fazer nada, exceto segurar sua mão até o fim. O frio não poupava os mortos, e parecia cobrar seu preço dos vivos também. Com os dedos dormentes, Andrew pegou munição de um dos corpos e rearmou sua pistola, mais por instinto que por intenção. Cada segundo ali o afundava em um estado primitivo, onde o medo era tão físico quanto o frio. Ao se levantar, ouviu algo ao longe, um disparo único, seco, isolado, como uma sentença. Seguindo o som, encontrou rastros na neve, marcas de arrasto e gotas de sangue. O rastro levava até um declive, onde uma pequena gruta natural se formava entre as pedras. Aproximou-se com cautela, arma em punho,
o coração socando o peito. Quando acendeu a lanterna, viu o que jamais esperava. Ali, recostado contra a parede úmida, jazia um soldado alemão. Jovem, talvez tão novo quanto ele. A perna direita estava envolta em um torniquete improvisado. O sangue continuava a escorrer devagar, tingindo a rocha. Os olhos do inimigo se arregalaram com a luz, mas não havia força para reagir. Andrew hesitou. Era um inimigo. O instinto dizia que o eliminasse. Mas ele também era médico. E acima do uniforme, via apenas um homem quebrado. Ao se aproximar, o alemão tentou falar. O som era rouco, indistinto. Algo como P-I-T-T-E. ... Andrew examinou a ferida. A bala atravessara a coxa, mas havia fragmentos internos. Ele sabia o que fazer, mas não tinha morfina suficiente. Mesmo assim, começou o procedimento. Os gritos do alemão ecoaram pela floresta como um animal sendo abatido. Mas ele resistiu, sobreviveu. Depois, exausto, Andrew encostou-se do outro lado da gruta. Nenhum dos dois falou. Apenas ouviram a floresta respirar. Na manhã seguinte, a névoa era espessa como um véu. O alemão dormia profundamente, talvez pela exaustão ou pela perda de sangue. Andrew, por sua vez, manteve-se desperto. A floresta não permitia descanso real. E havia outro detalhe. Ele sentia estar sendo observado. Não era paranoia hábia pegadas. Rastros que não pertenciam nem a ele, nem ao soldado ferido. E estavam cada vez mais próximos da gruta, como se alguém tivesse circulado durante a noite, apenas observando. Andrew escondeu o alemão sob um cobertor improvisado e armou uma armadilha com um fio de granada extraída de um cadáver próximo. O instinto de sobrevivência agora se misturava. Calm paranoia. A floresta não era apenas campo de batalha. Era arena de predadores invisíveis. Mais tarde, ele tentou mover o ferido. Improvisou um trenó com galhos e correias de mochilas abandonadas. O alemão, sem forças, apenas observava. Não havia mais ódio entre eles, só medo. Ao subir uma encosta, Andrew viu ao longe uma cabana, pequena, isolada, coberta por vegetação. Sem sinal de fumaça, mas parecia intacta. O abrigo prometido antes do Seymour. Ouviu um estalo. Atrás dele, entre os troncos, 3 figuras humanas. Sem farda, sem bandeira, mas armadas. A arma de Andrew tremia em sua mão. As figuras não dispararam. Permaneceram imóveis, observando-o. Eram 2 homens e uma mulher. Rostos sujos, olhos fundos, roupas de soldados americanos misturadas a peças civis. Um deles, com um rifle apoiado no ombro, sinalizou com a cabeça, para que Andrew se aproximasse. A cabana era maior por dentro do que parecia. Feita de madeira grossa, escondida sob galhos secos, e lama cheirava a mofo, suor e pólvora. Lá dentro, ao redor de uma lareira apagada, 4 outras pessoas. 2 homens, uma mulher e um velho que mal se movia. Nenhum usava fardas completas. Não havia bandeiras. Apenas olhares desconfiados e armas sempre à vista. Andrew entrou, puxando o trenó, improvisado com o soldado alemão inconsciente. Um murmúrio percorreu o grupo. A tensão se acendeu instantaneamente. Um Kraut? Murmurou um dos homens, erguendo o rifle. Andrew levantou as mãos. Falou com calma. Explicou que era médico, que o inimigo estava ferido e desarmado. Um silêncio pesado se impôs. Olharam entre si. Ninguém queria discutir. Não havia liderança ali, menos apenas sobreviventes. Temporariamente reunidos, por medo e frio, com relutância, permitiram a entrada. O alemão foi colocado em um canto, longe do calor. Andrew foi vigiado, enquanto tratava o ferido. O grupo não dizia nomes. Só códigos ou apelidos. Garras, viúva, pólvora. Andrew se tornou Doc. A cabana,
construída antes da guerra. Era um abrigo improvisado para fantasmas, desertores, perdidos, fugitivos. Todos tinham histórias, mas ninguém as contava. Só o silêncio dizia que todos tinham matado mais do que podiam suportar. Nos dias que seguiram, o pacto se consolidou sem ser formalizado. Ninguém confiava em ninguém, mas todos sabiam. Sozinhos, morreriam mais rápido. A floresta rugia à noite e o frio cobria os pulmões como cimento. A comida era escassa, mas compartilhada. O alemão ferido, chamado Jonas, não falava quase nada, mas seus olhos seguiam tudo, com atenção quase clínica. Andrew mantinha o foco em salvar o que podia. Ajudava um dos homens a extrair uma bala alojada no ombro. Cuidava de um corte infeccionado na perna da mulher chamada Viúva. Sua autoridade como médico lhe garantia certa proteção, mas ele sabia. Bastaria um gesto errado, e o pacto desabaria. Numa tarde particularmente gélida, um novo som ecoou na floresta. Tiros curtos, secos, muito próximos. A cabana silenciou. Todos se armaram. Os barulhos cessaram. Nenhum inimigo apareceu, mas a tensão cresceu. Andrew perguntou a um dos homens se haviam deixado minas por perto. A resposta foi um olhar evasivo. Aquilo não era só abrigo, era também armadilha. Naquela noite, Andrew percebeu que todos dormiam com a arma ao lado, incluindo ele. No meio da madrugada, Andrew acordou com um sussurro. Não da floresta menos da cabana. Alguém cochichava, voz baixa, tensa, em alemão. Ele se ergueu lentamente. Os olhos, ajustando sei. A penumbra. Jonas estava acordado, mas imóvel. O sussurro vinha da porta. Ele se aproximou devagar. Lá fora, uma sombra se movia. Era outro homem. Um estranho, com uniforme alemão parcialmente coberto por mantas. Sussurrava algo que Andrew não entendia. Mas Jonas, de súbito, respondeu com uma única palavra. Nin. O estranho recuou. Mas antes de desaparecer entre as árvores, apontou para a cabana. Come, um gesto lento, ameaçador. No dia seguinte, ao verificar as armadilhas ao redor da cabana, descobriram que uma delas havia sido desativada com habilidade. Sem disparar. Alguém sabia onde estavam. E não queria invadir. Queria esperar a no amanhecer seguinte. A atmosfera na cabana estava espessa. Alguém havia mexido nos suprimentos. A caixa de munições havia sumido. O pão restante estava mordido menos. Mas ninguém admitia. O velho, que mal falava, agora gemia em delírio. Viúva gritava com garras, acusando-o de esconder latas de comida. Andrew tentou acalmar os ânimos, mas tudo desabou quando notaram a ausência de pólvora, menos o mais jovem do grupo. Ele havia sumido durante a noite, e junto com ele, 2 carregadores, de rifle e um mapa desenhado à mão por Jonas. Era traição. Mas pourquoi? A resposta veio rápido demais. No final da tarde, todos ouviram ao longe vozes em alemão, amplificadas, ordenadas, disciplina militar pura. Pólvora havia revelado a localização. Talvez tentando se entregar, talvez tentando negociar. O efeito foi o mesmo. Agora, estavam cercados. A floresta não protegia mais. Era uma jaula. Viúva queria fugir. Garras queria emboscar os inimigos. Jonas, deitado, apenas murmurava Eles, Fua, fogo, tudo fogo. Andrew olhava para todos e via o que a guerra fazia com homens comuns. A traição de pólvora não era isolada. Era o reflexo de uma mente partida. Com a noite fechando, o grupo organizou o que parecia ser um conselho informal. Um julgamento improvisado. Queriam decidir permanecer ou abandonar a cabana. Garras insistia em manter posição, transformar o lugar em fortaleza. Viúva discordava. Disse que morreriam ali dentro como ratos. Andrew tentou argumentar,
Mas ninguém o ouvia mais. O medo havia substituído a razão. O mais velho, que não falava há dias, começou a balbuciar nomes menos nomes que não pertenciam a ninguém ali. Talvez memórias de uma família perdida, ou alucinações de outro tempo. Jonas por fim se levantou, ainda mancando, ainda frágil, e falou em inglês. Eles vão incendiar a floresta. Já fizeram antes. Disse que os alemães usariam fósforo branco. Disse que se não partissem em 24 horas, seriam queimados vivos. Houve silêncio e então caos. Garras tentou calar Jonas com um soco. Viúva interviu, Andrew separou. A cabana agora era uma bomba prestes a explodir. E todos sabiam. O próximo a desaparecer seria morto por dentro do próprio grupo. Naquela mesma noite, a cabana foi visitada. Não por soldados, não por tiros, mas por um homem solitário, que surgiu da floresta como um espectro. Vestia uniforme americano, mas em frangalho. Trazia nos olhos um vazio que não se via nem nos cadáveres. E na mão, um pedaço de papel sujo de sangue. Ele entrou sem bater, sem medo, sentou-se ao lado da lareira apagada e começou a falar. Voz monótona. Disse que viera do leste, que estava com uma divisão que havia sido exterminada por fogo amigo, que sobrevivera 3 dias enterrados sob neve, e que ouvira nas árvores vozes de crianças cantando em alemão, menos mesmo sem haver crianças ali. O grupo o ouviu em silêncio. Era, mas também era familiar. O papel que trazia tinha anotações de rádio, transmissões cifradas interceptadas, coordenadas, datas e uma palavra repetida várias vezes. Valkyrie. Andrew olhou para o papel e soube. Aquela cabana não era só um esconderijo. Era uma interseção, um lugar marcado por forças muito maiores do que qualquer um ali podia entender. O visitante dormiu no chão, e pela manhã estava morto. Sem sangue, apenas morto, com a revelação do visitante morto e a promessa de fogo descendo sobre a floresta. O grupo não tinha escolha. A decisão foi tomada. Abandonar a cabana. Jonas, ainda debilitado, foi amarrado a um trenó improvisado. O velho ficou. Ninguém teve coragem de dizer adeus. Guiados pelas coordenadas do papel do visitante, Andrew liderou a travessia até um suposto bunker médico americano, perdido na parte leste da floresta. Foram horas de caminhada entre sombras e ventos cortantes, evitando as estradas, desviando de tiros esporádicos, escondendo-se de patrulhas. Quando finalmente encontraram o bunker, ele parecia deserto. Coberto de neve e musgo com a entrada semi-enterrada, cheirava a metal oxidado e umidade antiga. Um símbolo americano apagado ainda era visível na lateral de concreto. Foram entrando, um a um, armas erguidas. Lá dentro o silêncio era quase sagrado. A luz de lanternas revelava corredores estreitos, camas abandonadas, seringas quebradas, um pôster com os dizeres "You're safe", ele balançava no vento, que entrava pelas frestas, mas ninguém se sentia seguro. Havia marcas de sangue, seco, portas fechadas por dentro, e algo mais, uma sensação de que o bunker não estava tão vazio quanto parecia. Explorando os corredores subterrâneos, o grupo percebeu que algo estava errado. Muito errado. Uma das salas estava trancada, e do lado de dentro vinham sons menos metálicos, rítmicos, como se algo estivesse sendo arrastado, mas não havia sinal de vida. Garras forçou a porta. Quando ela cedeu, revelou um cenário congelado no tempo. 3 corpos em decomposição avançada, trajando uniformes médicos. Suicídio coletivo, disseram os olhares. Mas havia algo mais. Paredes cobertas por mapas, códigos, mensagens cifradas. E uma inscrição gravada à faca no metal.
Eles nos ouviram. Viúva encontrou um rádio ainda funcional. Sintonizado em uma frequência estranha, transmitia uma gravação contínua. Uma voz feminina dizendo código vermelho. Evacuação. Código vermelho. Em inglês, francês e russo. Jonas reconheceu um símbolo nas anotações. Era de uma unidade de propaganda alemã, conhecida por interceptar comunicações e espalhar pânico psicológico. Valkyrie não era apenas um nome, era um experimento. E eles estavam no epicentro. Andrew sentiu que o chão girava. Lá fora era brutal, mas dentro daquele bunker, outra guerra acontecia, menos uma de controle mental, manipulação, desinformação, e talvez, pensou, fosse mais perigosa do que balas. Enquanto os outros dormiam, exaustos, Andrew explorou sozinho os compartimentos inferiores do bunker. A energia já havia falhado, e as luzes vinham apenas de sua lanterna. Foi ali, entre gavetas de arquivos e caixas de remédios apodrecidos, que encontrou o diário. Era de um médico alemão, escrito em inglês forçado. As anotações revelavam experimentos de longo prazo, com prisioneiros capturados. Não apenas físicos, mais psíquicos. Técnicas de indução ao medo, repetição de sons, imagens perturbadoras projetadas com lanternas. Tudo isso aplicado dentro daquela floresta. A missão: testar os limites da mente humana em ambiente de guerra. Entre os relatos, Andrew viu uma frase que o congelou. Os desertores perdem a forma. Eles viram vultos. A floresta os transforma. As datas do diário coincidiam com relatos recentes. Vozes que não tinham corpo. Vultos que circulavam à noite. A sensação de ser observado. Tudo fazia parte de algo. Um plano? Um experimento? Voltou ao grupo com as anotações. Ninguém quis ler. Garras as queimou. Viúva chorou em silêncio. Jonas só disse uma coisa. A floresta é o verdadeiro inimigo. Andrew começava a acreditar. Na manhã seguinte, o som do rádio abandonado mudou. Não era mais a voz repetitiva. Agora transmitia inglês claro. Unidade de resgate a caminho. Identificação visual necessária. Evite fogos não autorizados. Ou parecia ser. Viúva queria tentar contato. Garras discordava, afirmando que era uma armadilha. Jonas permanecia calado, mas seus olhos tremiam. Andrew, dividido, decidiu subir com Viúva até uma clareira próxima, onde o sinal era mais forte. Deixaram o bunker pela lateral oculta, movendo-se entre as árvores cobertas de neblina. Mas ao emergirem da mata, o que viram congelou o tempo. 2 patrulhas armadas estavam frente a frente. Uma com uniformes americanos, outra com fardas alemãs, desgastadas. Entre elas um corpo caído, era pólvora, baleado no meio do campo aberto. E todos os fuzis estavam apontados. Um dedo em falso, e o inferno recomeçaria. Andrew tentou gritar, mas antes que sua voz alcançasse, um disparo isolado soou. E então, o caos. Explosões, tiros cruzados, gritos. Viúva foi atingida de raspão. E ambos se jogaram atrás de uma árvore. Andrew viu soldados americanos caírem menos, mas quando observou melhor, notou algo estranho. Seus rostos estavam vazios, como se nem fossem reais, como se fossem fantoches. A troca de tiros durou minutos, mas pareceu uma eternidade. Quando cessou, restava apenas fumaça, neve derretida pelo calor das explosões, e o silêncio. Viúva, pálida, tremia. Andrew sabia. Aquilo não foi uma emboscada. Foi encenação, mas para Quem? De volta ao bunker, o grupo já estava em colapso. O velho havia morrido, dormindo, com um sorriso congelado nos lábios. Garras estava febril, falando com alguém invisível. Dizia ouvir o som de sinos, sinos que chamavam por ele. Jonas,
Por fim, começou a delirar. Falava de um hospital em Dresden, onde vira crianças sendo treinadas para resistir à dor. Disse que tudo aquilo, toda a floresta, fazia parte do mesmo projeto. A guerra não era mais guerra, era um experimento sobre o próprio conceito de sobrevivência. Andrew tentava manter todos vivos, remendava feridas, improvisava curativos com trapos, quebrava comprimidos velhos para extrair analgésicos. Mas Iraí no tal, a destruição vinha de dentro. Não era o sangue, era o medo. Quando Garras tentou atirar em Jonas, dizendo que ele estava transmitindo sinais com os olhos, Andrew o desarmou, mas o gesto selou seu destino. Garras o acusou de traição, de estar do lado do inimigo desde o início. Viúva tentou intervir, mas Garras estava transtornado. O grupo, o pacto, a resistência, tudo estava fragmentado. Andrew olhou para Jonas, o inimigo ferido, e sentiu algo inexplicável. Aliança, não por nacionalidade, mas por ruína compartilhada. Na madrugada do 23 de dezembro, o bunker explodiu. Ninguém sabe ao certo como começou. Talvez tenha sido Garras, em um surto final. Talvez Viúva, ao tentar impedir mais mortes, mas, espalhou-se rápido demais para ter sido acidental. Paredes de madeira e combustível antigo transformaram o abrigo em um forno. Andrew arrastou Jonas pelos corredores em chamas. As paredes tremiam. O teto cedia. Garras gritava algo sobre libertar. Viúva desaparecera em meio à fumaça. Eles conseguiram sair pela saída de emergência. Quando olharam para trás, o bunker colapsava como um animal ferido. Uma chuva de faíscas e cinzas subia ao céu, como se a floresta estivesse devolvendo os mortos ao vento. Sem abrigo, sem grupo, sem rumo, Andrew e Jonas seguiram por entre as árvores. Só restavam os dois. E ao longe, mais uma vez, aquela voz no rádio, fraca, oscilante, dizendo: "Você está salvo aqui." Mas nenhum deles acreditava mais. O frio era absoluto. Já não era apenas o clima. Era o silêncio depois da destruição. As árvores, negras pela fuligem do bunker queimado, pareciam assistir à travessia dos dois homens como testemunhas, silenciosas de uma tragédia sem palco. Andrew e Jonas andavam sem direção. A comida havia acabado há 2 dias. A penicilina terminara. As botas de Jonas sangravam a cada passo, mas ele não reclamava. Não havia mais palavras úteis. Só respiro que em certo ponto ouviram um ruído. Não era rádio, nem animal. Era metal. Um tanque menos americano, menos abandonado. Dentro dele, corpos congelados de soldados. Mas entre os escombros, um mapa plastificado, intacto e uma caixa de rações seladas. Andrew pegou o mapa. Traçava rotas de evacuação americanas e uma base temporária, supostamente ativa, 18 quilômetros dali. Era esperança. Seguiram com dificuldade, sem descanso. No caminho, encontraram mais mortos, um casal enforcado em uma árvore, um cão faminto uivando para o nada, e uma mensagem escrita com carvão em uma rocha. "O que você deixou para trás? Caminha à sua frente." Jonas caiu. Andrew o ergueu. Continuaram. À noite pararam, e ali finalmente falaram. Jonas, com voz rouca, perguntou: "Sei, sobreviver. Você ainda será você?" Andrew não respondeu, porque não sabia. Na manhã de Natal de 1944, Andrew chegou sozinho. A base era real. Uma pequena instalação americana, construída às pressas. Soldados o receberam com armas em punho. Ele caiu de joelhos, mãos erguidas, desarmado. Estava coberto de fuligem, sangue seco e palavras não ditas. Foi interrogado, identificado, alimentado,
mas não falou muito, nem quando perguntaram o que acontecera, nem quando quiseram saber onde estavam os outros. Apenas disse: eles ficaram para trás. Recebeu cuidados médicos, banho, nova farda, até um copo de café quente. Mas o olhar de Andrew não voltou. Dias depois, enquanto os soldados comemoravam a retomada de Baston, ele sentou-se sob uma árvore, observando a floresta distante. Jonas nunca chegou. Talvez tenha morrido naquela última noite. Talvez nunca tenha existido fora daquela floresta. Ninguém mais falou sobre o bunker. Nenhuma patrulha o encontrou. E a floresta voltou a crescer sobre seus segredos. Andrew foi repatriado. Viveu em silêncio. Nunca contou sua história. Mas toda noite sonhava com vozes sem dono, com neve vermelha, com vultos armados, que não pertenciam a nenhum país. E mesmo depois do fim da guerra, ele sabia, a floresta ainda estava viva, e dentro dele a guerra jamais terminou.